aula para você, o slide dessa aula para vocês pela solicitação de aula, pelo agendamento da aula. Porque o que acontece? Eu ainda estou dando uma melhorada no slide. Então, eu vou atualizando o slide conforme o andamento das aulas. Então, eu vou inserindo uma figura nova, um comentário novo, ou uma imagem animada que eu encontro, um GIF que eu encontro. Então, na quarta-feira, eu vou mandar esse slide para vocês. Eu acredito que ele já vai estar totalmente atualizado. Amanhã eu vou dar uma mexida nele ainda, que tem algumas coisas de engrenagem que eu quero incluir. E aí ele vai estar atualizado tanto no conteúdo como na resolução de exercícios, tá? Bom, então o que nós vamos ver agora está na página 15, que é a parte de gráficos. Deixa eu ocultar essa barrinha aqui. Beleza. Então, observe, é bem tranquilo, tá, pessoal? Gráficos do movimento uniforme, página 15. Como já sabemos, a física é uma ciência que estuda determinados fenômenos da natureza, os movimentos dos corpos, a luz e suas propriedades, as correntes elétricas, a troca de calor entre corpos, etc. Podemos dizer que um dos principais métodos da física para a caracterização dos fenômenos físicos compreende a medição e o estabelecimento de relações entre as grandezas físicas. Na física, as medidas são realizadas para estabelecer relações entre grandezas e fenômenos, né? Fenômenos associados ao movimento, à propagação da luz de forma retilínea, ao deslocamento de cargas elétricas, à transferência de calor. Por enquanto, nós estamos nesse, tá? Relacionado ao movimento. O ano que vem, nós vamos entrar nesse estudo aqui da ótica, da propagação da luz, e nesse aqui que eu acho mais legal de todos, que é a transferência de calor. Aí, no terceiro ano, nós vamos trabalhar com as cargas elétricas, tá? Mas tudo isso é mensurado, tudo isso é medido, tudo isso é analisado, é comparado. Então, a gente tem que, para estabelecer essas medidas, a gente tem que relacionar isso a equações, né? A gente tem que ter uma lei de formação que estabelece as equações que nos vão dar previsões do que pode acontecer no passar do tempo. Então, eu tenho um modelo matemático que é previsível, tá? E esse modelo matemático, ele fica mais adequado quando a gente inclui análises gráficas, que é a melhor maneira da gente analisar um fenômeno, tá? A relação lógica entre essas grandezas, em geral, pode ser representada por funções matemáticas, expressas por linguagem simbólica, lei de formação ou linguagem gráfica. Podemos dizer, portanto, que uma grandeza depende, né, a variável dependente, do que ocorre com outras grandezas, que são as variáveis independentes, seguindo a relação de leis, que são funções e equações matemáticas. Então, como nós vimos anteriormente, né, a função horária da posição, ela relaciona a posição de um corpo no decorrer do tempo. Então, quem que é minha variável dependente? É a posição no qual o corpo se encontra. Quem que é a variável independente? É o tempo. Qual que é a lei de formação? Que a posição S do corpo é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Com essa lei de formação, eu posso passar isso para uma linguagem gráfica. Eu posso ter a visualização gráfica de uma lei de formação qualquer e desse gráfico estabelecer a função. Então, a linguagem gráfica, ela é uma linguagem que
que determina uma facilidade muito grande para a gente obter informações, por exemplo, do estudo de um movimento de um corpo. Bom, nessa sessão, vamos analisar os gráficos que relacionam o comportamento da posição e da velocidade dos corpos em movimento uniforme. No caso, variáveis dependentes em função do tempo, que é a variável independente. Então, quem que são as variáveis dependentes aqui? A posição, quando eu relaciono a posição inicial, a velocidade e o tempo. E a velocidade também. Só que no caso, nós estamos trabalhando num movimento uniforme. Essa velocidade vai ter sempre um valor constante. Quem que muda para a gente? A posição, dependendo do valor que a gente associar ao tempo, tá? Então, a posição depende do tempo. A variável que eu não controlo, vamos colocar assim, é a variável independente, tempo. E a variável que eu consigo controlar, substituindo valores de tempo, é a posição do móvel, por exemplo, é a minha variável dependente. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando no movimento uniforme, nós vamos analisar gráficos de posição em função do tempo, associado a funções do primeiro grau. Tá? Então, são retas inclinadas. Bom, nestes, as grandezas que se deseja relacionar são dispostas nos eixos do sistema cartesiano, e os valores são marcados no eixo de acordo com sua magnitude. O que significa isso? Nós vamos estabelecer um produto cartesiano, né, relacionando variável independente, que no caso é o tempo, com variável dependente, que pode ser posição ou velocidade. Qual que é a disposição nesses gráficos? A variável independente, que é o tempo, ela sempre vai estar relacionada ao eixo horizontal. E, por exemplo, numa função que relaciona a posição com esse tempo, esse valor de posição, ele sempre vai estar relacionado ao eixo vertical. Então, substituindo o valor do tempo na função dada, eu calculo o valor da posição em relação a esse tempo, monto meu par ordenado, traço meu gráfico, tá? Então, observem. Primeiro caso que nós vamos ter é o gráfico da velocidade em função do tempo. Um móvel que descreve movimento uniforme apresenta módulo da velocidade constante. Assim, esse gráfico deve ser representado por uma reta paralela ao eixo dos tempos, ou ao eixo do tempo, o que caracteriza o gráfico de uma função constante. O que é uma função constante lá na matemática? Uma função constante é uma função dada pela lei de formação f de x igual a b, ou seja, não importa o valor que eu dê para x, o valor de f de x, que é meu valor de y, vai ser sempre constante. Então, a principal característica de um gráfico de uma função constante é uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas. Olha lá, ó. No caso, meu eixo das abscissas representa a minha variável independente, que é o tempo. Então, como a velocidade no meu movimento uniforme é constante, esse gráfico é característica de uma função constante. Ou seja, não importa o valor do tempo, não importa o intervalo de tempo, o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo. Só que eu tenho uma diferenciação em relação ao tipo de movimento associado a essa velocidade. Se meu movimento for progressivo, isso é característica de movimento com velocidade positiva. Então, meu gráfico de velocidade, representado por essa velocidade constante, é uma reta paralela ao eixo dos tempos na parte de cima desse eixo. E o gráfico que vai representar meu movimento regressivo ou retrógrado, isso tem como característica uma representação de velocidade negativa. Neste caso, o meu gráfico ele vai ser, o gráfico da velocidade vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, na parte inferior desse eixo. Uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, é o que é gráfico. Gráfico é o que eu desenho no diagrama, tá?
O que é o diagrama aqui? O diagrama é a representação dos eixos representado pelo tempo, que é o horizontal, e a velocidade que está no vertical. Então, eu tenho um diagrama V por T. Nesse diagrama V por T, eu vou representar o gráfico da minha velocidade, que é essa reta paralela a esse eixo dos tempos. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte: gráfico é o que eu desenho. Diagrama são os eixos perpendiculares representando as grandezas nesses eixos, tá? Então, eu tenho um diagrama velocidade por tempo aqui, onde o gráfico é o gráfico da velocidade. Outro detalhe importante que a gente tem que atentar: o gráfico da velocidade, não importa se é para um movimento progressivo ou para um movimento regressivo, o gráfico da velocidade, ele começa a partir de zero, tá? Observe que o que está variando aqui? O tempo. A velocidade não muda. Olha lá, ó, não tem inclinação nessa reta. Então, minha velocidade não muda. E observe que eu não tenho... Opa, mudei sem querer, desculpa. Observe que eu não tenho nada de gráfico para o lado esquerdo do meu diagrama. É fácil de entender isso. Na física, o tempo é cronológico no estudo do movimento. Então, a gente faz o estudo do movimento por um tempo a partir de zero. Então, tudo que está para a esquerda aqui de novo, tudo que está para a esquerda aqui do meu eixo representa tempo negativo, que a gente não estuda. A gente estuda a partir de zero, devido ao tempo ser cronológico. Então, de repente, lá, você vai fazer um exame qualquer, onde nesse exame você tem que fazer a representação da velocidade do corpo no diagrama, no sistema de eixos coordenados. Aí você vai lá, desenha e passa a velocidade para o lado esquerdo aqui. A tua questão é anulada. Porque eu não trabalho com tempo negativo. Eu trabalho com tempo a partir de zero. Tá? Então, só para concluir isso daqui, ó. Caso o movimento seja uniforme e progressivo, isto é, com velocidade positiva, a reta é paralela e mantém-se acima do eixo dos tempos, que é representado pelo eixo das abscissas. Em movimentos uniformes e retrógrados, quando a velocidade é negativa, a reta que representa a velocidade é paralela e mantém-se abaixo do eixo do tempo, que também é o eixo das abscissas. Então, resumindo, se é movimento uniforme, essa velocidade é constante. Para velocidade positiva, que é uma característica de movimento progressivo, essa reta é paralela ao eixo dos tempos na parte de cima dele. E para o movimento regressivo, na condição de o movimento ser uniforme, isso é característica de velocidade negativa, logo essa reta é paralela ao eixo dos tempos, na parte de baixo dele. No caso de ser paralelo aqui, é que a distância entre os pontos que representam a minha velocidade e o eixo das abscissas é sempre constante. Se tiver um valor diferente nessa distância, eu deixo de ter paralelismo. Aí uma hora essa reta encontra o eixo dos tempos, tá? Aí eu deixo de ter velocidade constante. Então guarda isso. Se o gráfico representar velocidade e tempo, se o diagrama representar velocidade e tempo, o gráfico da velocidade é sempre uma reta paralela ao eixo dos tempos. Aí o que acontece? Independentemente do tipo de movimento, uma propriedade do diagrama velocidade versus tempo é a área compreendida entre o eixo dos tempos e a linha que corresponde numericamente à velocidade do móvel. Observem o seguinte, ó. Eu tenho a representação de um movimento uniforme aqui, ó, característica de velocidade constante, onde o corpo mantendo essa velocidade constante,
a distância percorrida por ele aumenta no decorrer do tempo. Então, quanto mais tempo passar aqui, maior vai ser essa área. Maior sendo a área, maior é a distância que o corpo percorreu. Quer ver, ó, como é que fica fácil de entender? Ó? Calculando a área do gráfico, nós vamos ter que essa área é o produto de um lado pelo outro lado. Ou seja, eu tenho um lado que mede V e tem um lado que mede T. A relação que determina o produto da velocidade pelo tempo representa a distância percorrida pelo corpo. Então, ó, realizando algumas operações algébricas na função do movimento uniforme, que é essa daqui, né, o sorvete, nós vamos ter que a posição final do corpo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se eu jogar a posição inicial para o primeiro membro, eu vou ter a variação do deslocamento do corpo, que é o ΔS. Então, esse meu deslocamento corresponde ao produto da velocidade pelo tempo. Ou seja, o cálculo dessa área aqui determina o valor do deslocamento do corpo. Eles são numericamente iguais, tá? Olha lá, ó, comparando os resultados obtidos na equação 1 e 2, concluímos que a área formada entre o gráfico da velocidade de um corpo em função do tempo e o eixo do tempo é numericamente igual ao deslocamento descrito por esse corpo. Esse símbolo N, o sinal de igual com o símbolo N, ele indica que a igualdade entre a área e o deslocamento de um corpo se trata de uma igualdade numérica e não plena, uma vez que as unidades de área e de deslocamento são diferentes. Se eu considerar no gráfico a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo, a unidade que eu vou ter para deslocamento é o metro. Aí, se eu considerar o eixo horizontal como a medida do segmento horizontal em centímetro e a medida do segmento vertical em centímetro, a área que eu vou obter é em centímetros quadrados. Por isso que eu coloco esse numericamente igual. Isso indica que elas são iguais em quantidade, em valor numérico, não em unidades, tá? Como a relação estabelecida entre elas é a mesma, eu calculando a área, eu estou calculando o deslocamento. Facilita muito a vida da gente o cálculo, né, desse deslocamento. Aí, o que nós vamos ter? A gente tem que no movimento uniforme a velocidade é constante, então sempre vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Só que a posição varia. A posição de um corpo só não varia se o corpo estiver parado. A partir do momento que o corpo está deslocando sobre uma trajetória com velocidade constante, a posição desse corpo vai variando no decorrer dessa trajetória conforme o tempo de estudo. Então, ó, as posições de um móvel em um movimento uniforme são obtidas pela função da posição, que é S igual a S mais S0 mais VT, que caracteriza uma função afim, ou seja, uma função afim é uma função do primeiro grau. Nesses casos, o gráfico é constituído por uma função crescente para movimentos progressivos, ou seja, a característica de uma função crescente é uma reta com inclinação para cima, ou função decrescente para movimentos retrógrados, é uma reta com inclinação para baixo. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte, é uma função afim. Função afim é função de primeiro grau. A característica de uma função do primeiro grau é ter como gráfico uma reta, tá? Uma reta inclinada, beleza? Então, ó, em funções afins, a lei de formação é que f de x, que é a variável dependente, né? É a função de x, é o valor de y, é a x mais b, em que A é denominado o coeficiente angular, ou seja, ele que indica a inclinação da reta. Se ele for positivo, a inclinação da reta é para cima, se ele for negativo, a inclinação da reta é para baixo. E B é denominado coeficiente linear, que indica o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas. Ou seja, o coeficiente angular é a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x.
E o coeficiente linear é o ponto no eixo y para x igual a zero. Só que nós vamos ter que passar isso para a nossa situação, que é o estudo do movimento. Quem que vai ser y para a gente? A variável independente, que é S. Quem que vai ser o x? A variável dependente. Independente, que é o tempo. Essa é a variável dependente, que é o y, tá? Então, ó, esse S aqui depende desse T. Esse S aqui vai estar representado no meu eixo vertical e esse T aqui vai estar representado no meu eixo horizontal, tá? O gráfico da posição de um barco permite identificar algumas grandezas físicas, como a velocidade, a aceleração. Com isso eu calculo velocidade média. Se eu tenho aceleração, eu posso calcular força, tá? Então, observem, a visualização gráfica é que permite um melhor esclarecimento do problema envolvido. Ela permite uma visualização imediata do estudo desse movimento. Então, observem agora o que vai acontecer. A minha equação, a posição S do corpo depende do tempo. Ou seja, a posição S é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, quando a velocidade é positiva, o respectivo gráfico da posição em função do tempo é representado por uma reta inclinada para cima. Ou seja, conforme o tempo passa por uma velocidade constante, a posição aumenta. Aumentando o tempo, os espaços aumentam. E quando a velocidade é negativa, o respectivo gráfico da posição em função do tempo é representado por uma reta inclinada para baixo. O tempo aumenta, a posição diminui. Perfeito. Característica de função decrescente. A variável independente aumenta, a variável dependente diminui. Esse gráfico, característica de função crescente. Quanto maior o tempo, maior é a posição do corpo sobre a trajetória. Então, uma aumentou, a outra aumenta de maneira proporcional, vai depender da função. Tá? Aí tem uma última observação que é feita aqui, que é a seguinte. Observe que em ambos os gráficos, a velocidade, que é relacionada ao coeficiente angular da reta, e a posição, que é relacionada ao coeficiente linear da reta, pode ser obtidos graficamente por a velocidade é a variação do deslocamento pela variação do tempo. Vou mostrar aqui. E a posição inicial, ela é sempre a posição para o tempo igual a zero. Aí eu volto aqui na ideia do gráfico anterior. Eu não vou ter tempo negativo. Então, se eu não vou ter tempo negativo, no eixo vertical, o valor da reta sobre o eixo vertical, ele sempre vai indicar a posição inicial do corpo. Tá? Então, essa posição inicial, ó, o para-ordenado está perfeito aqui, ó. Lá na matemática, lá no estudo de funções. Um ponto sobre o eixo das ordenadas, ele é o ponto que tem abscissa nula e ordenada qualquer. Então, para ordenado aqui é 0 para o eixo horizontal e S0 para o eixo vertical. Ou seja, isso representa a minha posição inicial. E a velocidade? A velocidade está relacionada à inclinação da reta. E essa inclinação da reta, ela é calculada pelo coeficiente angular, que determina a variação no eixo Y dividida pela variação no eixo X. Quem que é a variação no eixo Y? É o deslocamento do corpo. Olha lá, ó. Quem que é a variação no eixo X? É a variação do tempo. Então, toda vez que eu divido esse deslocamento por essa variação do tempo, eu obtenho a velocidade do corpo. Eu fiz o exemplo aqui, nesse gráfico aqui, que ele estava mais fácil de visualizar, mas nada impede que eu faça nesse aqui também. Se eu dividir a variação do deslocamento aqui, que é positiva, pela variação do tempo, eu calculo essa velocidade positiva.
Por que a velocidade é negativa aqui? Primeiro que a reta tem inclinação para baixo, característica de função decrescente. E segundo, que a variação do deslocamento aqui é negativa. Ele estava numa posição S0 e deslocou para baixo aqui, ó, até uma posição 0, por exemplo. Então eu tive uma variação negativa. Ou seja, isso é a característica que o corpo está voltando na trajetória. Tá? Bom, com isso eu já consigo começar a resolver esses exercícios. Eles são exercícios com bastante detalhe, tá? Eu tenho que comentar muito em cima dos exercícios para a gente poder fazer essas análises gráficas. Na apostila de vocês, o exercício 1, o 4, o 5, o 6 e o 6 não tem espaço para resolver, tá? Mas eles estão todos determinados aqui, todos desenvolvidos. Eu vou mandar esse slide para vocês na solicitação de aula de quarta-feira. Então, vocês já ficam com a solução completa deles, tá? Então, observem. Primeiro exercício. Um carro realiza um movimento uniforme que é representado pela função a posição em função do tempo, o S de t, é igual a 15 menos 3t, com S e t no sistema internacional, ou seja, a posição em metros, o tempo é em segundo. Construa em seu caderno o gráfico da letra A, posição em função do tempo. Para eu construir o gráfico da posição em função do tempo, como essa função é do primeiro grau, ó, a variável tempo tem expoente 1, bastam dois valores distintos para t que eu determino esse gráfico. Por quê? Porque o gráfico dessa posição em função do tempo é uma reta. Dois pontos distintos determinam uma reta. E como é que eu obtenho esses dois pontos distintos? Dando dois valores diferentes para t. Aí eu resolvi fazer com 3 valores para poder tirar algumas características desse gráfico. Então eu fiz o seguinte, ó. Eu dei valor para o tempo, que é a minha variável independente, substituí esse valor de tempo na função 15 menos 3t e achei a correspondente posição. Então, ó, olhando na lei de formação, que é essa expressão aqui, que é essa função, eu determino que a posição inicial do corpo é 15. Como é que eu calculo essa posição inicial? É só chamar o tempo de 0. Então, foi o que eu fiz, ó. Para o tempo t igual a 0, eu tenho que dar uma arrumada só numa coisinha aqui, pessoal, que passou batido. Deixa eu só arrumar isso daqui, porque S0 é só para tempo t igual a 0, então perde sentido. Então, ó, agora ficou certo. Então, ó, por que S0 é 15? Porque para o tempo t igual a 0, eu tenho a posição inicial do corpo, é o ponto onde meu gráfico parte. Então, para o tempo t igual a 0, eu tenho S0, que é 15 menos 3t, 15 metros. Então, eu obtive esse 15 metros resolvendo o valor numérico dessa função para o tempo t igual a 0. Agora, se eu fizer por análise da função na forma algébrica e comparar com a função dada, eu tenho que S é igual a S0 mais VT. S0 é o termo independente aqui, ó. É o termo sozinho, correto? Então, se eu comparar S0 com o valor que não está sendo multiplicado pelo tempo, S0 é 15. Aí, o que eu fiz? Eu chamei o tempo de 5. Nesse tempo t igual a 5, substituindo 5 na minha função, eu tenho S igual a 0. É esse ponto aqui, ó. É esse par ordenado. Para t igual a 0 é esse par ordenado aqui. Para t igual a 5 é esse par ordenado. Aí eu dei mais um valor, só para comprovar que esse corpo está voltando na trajetória. Eu chamei o tempo de 10. Para o tempo igual a 10, eu vou ter 15 menos 3 vezes 10, vai dar 15 menos 30, menos 15 metros. Aí, o que eu faço? A abscissa é o valor do tempo, a ordenada é o valor da posição. O tempo é a variável independente, que é o valor que eu quiser dar. A posição vai depender desse valor que eu dei.
Então, quando eu associo esse valor de tempo com o valor obtido da posição, eu tenho os pares ordenados. Então, ó, para t igual a 0, S é igual a 15, é esse ponto. Para t igual a 5, S é igual a 0, é o ponto sobre o eixo das abscissas. Para t igual a 10, S é igual a menos 15. Aí é só passar uma reta por eles. Tranquilo, gente, bem fácil. Poderia ter dado 2 valores e passado essa reta. Já defino a ideia de reta. 2 pontos distintos. Certo? No caso, como eu estou trabalhando em diagrama, esses pontos distintos são representados por pares ordenados. Então, eu já representei o gráfico da minha posição em função do tempo. Olha lá, ó. Está caracterizado que é um movimento retrógrado. O valor da velocidade é menos 3, então essa reta tem inclinação para baixo. Tranquilo. Letra B, o gráfico da posição em função do tempo. Lá na nossa função, eu tenho 15 como posição inicial e o valor que está multiplicando o tempo é menos 3. Esse valor que multiplica o tempo, que é menos 3, representa a minha velocidade, que é constante. Logo, o gráfico que representa essa velocidade no diagrama velocidade versus tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos, 3 unidades abaixo dele. Olha lá, ó. Tranquilo. Ó, observe que eu tive variação do tempo aqui no eixo horizontal e não ocorreu variação da velocidade. Eu não tenho inclinação nessa reta aqui, ela é paralela, tá? E o gráfico da aceleração em função do tempo? Não tem aceleração, gente. O movimento é uniforme. Isso representa que não importa o valor do tempo, a aceleração é sempre nula. Como é que eu represento uma aceleração nula graficamente? É uma reta sobre o eixo dos tempos. Olha lá, a aceleração é zero e a reta está aqui, ó. Eu devia ter mudado a cor, não deu para ver muito, não. Olha lá, vou tirar, eu acho que vai dar para visualizar, ó, dar uma clareada, ó. Então, isso é característica de movimento uniforme, isso é característica de gráfico de aceleração de movimento uniforme. Não tenho aceleração. Se eu não tenho variação de velocidade, eu não tenho aceleração. Então, a representação dessa aceleração igual a zero é uma reta sobre o eixo dos tempos, tá? O exercício 2, ele vai retratar essa ideia de velocidade média do móvel no movimento uniforme. Porque o que acontece? No movimento uniforme, a velocidade instantânea é a velocidade média. Como é que eu calculo a velocidade média? A velocidade média ela é obtida dividindo-se a variação do deslocamento pela variação do tempo. Aí eu vou escolher intervalos de tempos que eu tenho no meu diagrama. Eu não posso inventar moda. Ó, eu tenho nesse diagrama posição em função do tempo. No eixo vertical, a representação do deslocamento, no eixo horizontal, a variação do tempo. Gráfico de posição em função do tempo, a inclinação da reta determina a velocidade do corpo. Se a inclinação é para baixo, a velocidade é negativa. Se a inclinação é para cima, a velocidade é positiva. Se eu não tenho inclinação, a velocidade é nula. Então, como é que eu vou calcular essa velocidade? Dividindo-se a variação ΔS de deslocamento pela variação ΔT do tempo. Então, olha lá, quem que é ΔS aqui, ó? Essa variação negativa. Ó, observe que nesse intervalo de 0 a 5 segundos, eu obtive essa inclinação para baixo aqui, ó. Então, eu tenho um deslocamento de menos 7 por um tempo de 5. Então, minha velocidade, que é ΔS sobre ΔT, é menos 7 para o ΔS, porque a inclinação está para baixo. Para esse deslocamento de menos 7, passou-se um tempo de 5 segundos. Tá? Ó, eu tive uma variação de 0 a 5, causando uma variação de 7 a 0. Olha lá, ó. Desceu aqui. Então, eu dividi menos 7 por 5, eu tenho menos 1,4 metros por segundo.
Letra B, característica de função crescente, a inclinação da reta é para cima. E essa característica de função crescente está associada ao sinal da velocidade. Toda vez que a reta tem inclinação para cima, isso indica que a minha velocidade é positiva. Representa a característica de um movimento progressivo. Qual que é o intervalo de tempo que eu tenho? De 9 segundos. É onde termina meu gráfico. Ah, professor, mas aqui passou de 5. Tá, tudo bem, mas eu não tenho valor aqui, ó. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Aqui eu posso trabalhar até 9. Eu não posso trabalhar até aqui, eu não sei esse valor. Então eu tenho que trabalhar com o valor que eu tenho. Então, ó, o que eu tenho no vertical? Eu tenho um ΔS de 9. Por que eu tenho um ΔS de 9? Porque ele estava no menos 2 e foi para 7. Ele deslocou 9. Esse deslocamento, ΔS de 9, ele foi possível devido à variação do tempo ser de 9 também. Olha lá, o trabalho que eu tenho. Essa reta inclinada aqui, ela foi obtida com uma variação de 9 no eixo horizontal, com uma variação de 9 no eixo vertical. Se eu dividir esses dois valores, eu tenho a velocidade média. Olha lá, 9 por 9, 1 metro por segundo. Cuidado com a unidade. Tá? Eu tenho que respeitar a unidade de velocidade associada ao gráfico. É o caso da letra C, está em centímetro. E o tempo está em segundo. Então, minha velocidade tem que ser em centímetro por segundo. Aí eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Observe que, para essa reta ter essa inclinação, no eixo vertical ela começa no 5 e termina no 6. No eixo horizontal, ela começa no 0 e termina no 10. Esquece isso aqui, ó. Para essa reta ter essa inclinação, para essa reta ter essa característica, eu tenho que ver o que ela varia aqui e o que ela varia aqui. No eixo vertical é o deslocamento. No eixo horizontal, ó, observe que eu tô destacando os eixos. É o tempo. Então, essa velocidade média é o deslocamento de 1 dividido pelo tempo de 10 segundos. 1 centímetro dividido pelo tempo de 10 segundos. Essa velocidade é de 0,1 centímetros por segundo. E finalizando a letra D, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho uma situação até 7 segundos, que a velocidade é constante. Perdão, velocidade constante não. O deslocamento não muda. Então, ó, passou-se 7 segundos, a posição continuou 5 centímetros. Então, ele está parado. Ele está parado nessa posição 5 centímetros. Então, de 0 a 7 eu não tenho velocidade, a velocidade é nula. De 7 a 9 ele voltou. Então, observem, ó. A reta paralela ao eixo dos tempos, cuidado, é um gráfico de posição em função do tempo. Então, ele não tem velocidade. Eu teria velocidade se fosse um gráfico de velocidade em função do tempo, é um gráfico de posição em função do tempo. Então, entre 0 e 7 segundos, o móvel esteve parado. Por quê? Porque o tempo passou e a posição dele continua 5. Aí, de 7 a 9 segundos, eu tenho o corpo voltando um ΔS de 5. Olha lá, a reta inclinou para baixo. Então, ele voltou. Ele voltou essa variação aqui, ó. Então, essa variação é de menos 5. Para o intervalo de quanto? De 2. Então, neste caso, de 0 a 9 segundos, eu tenho uma velocidade média que é ΔS sobre ΔT. O ΔS representa essa variação no eixo vertical, que é de menos 5, porque a reta é inclinada para baixo. O T representa essa variação no eixo horizontal, que é de 9. Cuidado, hein? É 9, tá? Não é 2, não. Por que é 9? Porque eu tenho que considerar o tempo todo que aconteceu isso. Tá? O tempo que ele esteve parado e o tempo que ele está associado ao movimento. Por quê? Porque a velocidade média é a distância total dividida pelo tempo total. E o resultado é de menos 0,56 centímetros por segundo. Pessoal, eu não vou entrar no exercício 3, porque senão eu vou ficar com um assunto corridaço.
numa coisa que tem que ser bem detalhada, igual foi agora. Eu tenho que dar todos os detalhes para a resolução do exercício para vocês. Então, o que, que eu vou fazer? Na quarta-feira, eu vou resolver esse restante de exercícios e já vou entrar com vocês na parte de movimento circular uniforme, tá? Deixa eu só fazer uma chamadinha rápida aqui, senão eu perco o meu controle. Tá, beleza, tranquilo. Deixa eu só anotar aqui, então. Só um minutinho. Beleza, gente. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Na quarta-feira a gente termina esses exercícios, eu já passo a atividade para vocês. Quem não me entregou atividade ainda hoje, pode entregar sem problema nenhum, tá? Mas não deixe passar de hoje, para eu não perder meu controle aqui, senão fica muito difícil para eu poder me organizar amanhã, porque eu sigo um roteiro aqui. Segunda-feira eu dou aula, terça-feira eu preparo aula, quarta-feira eu dou aula de novo, quinta e sexta eu baixo o vídeo, então tem um roteiro para ser seguido aqui, acaba atrapalhando o meu esquema. Certo, pessoal? Então, bom final de tarde para todo mundo. Falou, Gustavo. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, Ana. Tchau, Duda. Falou, Maria Clara. Abraço para todo mundo. Até quarta.